No início do século XX, o médico Oswaldo Cruz acabou com a peste bubônica com ratos vivos ou mortos. Pagava R$ 300 para quem o trouxesse ratos, de preferência mortos. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais só para ganhar uns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. A trajetória de Oswaldo Cruz mesmo assim não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, ele volta ao Brasil, decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. Porém, a situação estava complicada. Alguns navios estrangeiros na época se recusaram a parar nos portos brasileiros, porque a tripulação do italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo então inicia sua luta exterminando os roedores dos navios dos portos de Santos e do Rio e controlando surtos de pestes bubônicas. A fama dele se espalhou. Em 1903, assumiu o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar outra epidemia, a febre amarela. Oswaldo estava muito descontente com os métodos antigos, então decidiu viajar para Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade combateu o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus era transmitido pela água, porém Carlos Finlay descobriu que o transmissor era o mosquito Aedes aegypti. Meses depois, Oswaldo Cruz volta ao Brasil e organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar o foco do mosquito e isola os doentes em cubículos. A imprensa na época o criticou muito, porém a taxa de infectados caiu rapidamente. Faltava ainda vencer a varíola, porém o único remédio era a vacina, que era uma novidade para os brasileiros. A vacina era feita com o vírus da varíola da vaca. A repercussão era negativa, porque ninguém queria colocar dentro do corpo vírus de doença, nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Ele foi uma das pessoas que não aceitaram de jeito nenhum, mas não havia nenhuma outra saída. O Congresso, muito pressionado em combater o número de mortes, decidiu aprovar uma lei tornando obrigatória a vacina. As brigadas sanitárias começaram a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta se tornou maior. Mulheres se recusavam a mostrar o braço para os vacinadores. E muitas casas que tinham risco de foco do mosquito foram demolidas, e os conflitos começaram a tomar proporções enormes, com muitos tiroteios e destruição em todas as partes da cidade do Rio de Janeiro. Em meio a tanta confusão, os cadetes tentaram atacar o presidente Rodrigo Alves, porém não obteram sucesso e foram mandados para trabalhar forçados no Acre. Depois de muito caos, o presidente então decidiu mudar a lei da vacina obrigatória, e ela acabou não sendo mais obrigatória, mas se quisessem casar, trabalhar ou estudar, precisava ser tomada. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas começam a tomar a vacina por livre e espontânea vontade. E por isso, Oswaldo Cruz ganhou o prêmio mais importante de higiene da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo. Desde então, a imprensa o considera herói.